Como ler esquemas eletrônicos de placas eletrônicas, interpretar o esquema eletrônico da placa e começar os testes práticos a quente a partir da utilização de uma fonte de alimentação ajustável. É isso mesmo, galera. Muitas das vezes você já pode ter tido a seguinte dificuldade, tá? Pô, professor, tem uma placa eletrônica aqui, por exemplo, uma fonte chaveada, uma placa principal, né? E você precisa testar essa placa eletrônica quente, precisa ler e interpretar o esquema eletrônico dela, mas você tem muita dificuldade de como fazer isso partindo do zero, né? Então, muitas das vezes você é um iniciante no mundo da eletrônica, você está começando na eletrônica agora, e você vai olhar para a placa eletrônica e vai ter que começar a desbravar o funcionamento dela. Tem que energizar ela para fazer os testes a quente, não é verdade? Tentar localizar um curto-circuito numa malha primária, mas você não sabe nem por onde começar. E isso deixa muitas pessoas, muitos iniciantes no mundo da eletrônica aflitos. Muitas pessoas ficam perdidas na área de eletrônica por não saber nem como começar a testar uma placa eletrônica. Isso já aconteceu com você? Você já teve medo, receio de testar uma placa eletrônica? Já teve medo de energizar uma placa e ficar com medo ali de queimar a placa, queimar uma série de componentes eletrônicos que estão nela, prejudicar ainda mais a placa do seu cliente? Isso já aconteceu com você? Que está me ouvindo aqui, está me vendo nesta Masterclass? Show de bola? Se a resposta é sim, anota já passei por isso. Anota aqui no chat. Já passei por isso, porque isso é mais comum do que parece, tá? Isso já aconteceu comigo quando eu comecei no mundo da eletrônica há mais ou menos... Quanto? Já faz uns 16 anos, né? Então, há uns 16 anos atrás, quando eu comecei na área, eu olhava para a placa eletrônica e não sabia nem por onde começar, gente. Pô, não tenho nem ideia por onde eu começar. Ah, se é uma fonte de alimentação, onde é que tem o primário, onde é que tem o secundário aqui? Como que eu sei que tem um curto? Como é que eu uso uma fonte de alimentação para fazer os testes mais simples que tem que ser feitos para você saber se tem um curto, por exemplo? Será que tem um curto na malha primária? Será que tem um circuito em aberto? Será que o defeito está depois da ponte retificadora, está antes da ponte retificadora? Como é que eu leio um esquema de placa eletrônica para começar a tentar interpretar isso aí? Vocês já passaram por essas dificuldades, gente? Já passaram por esses problemas? Se vocês já passaram por isso, escreve aí, já passei, tá bom? Porque é isso que a gente vai tentar desmistificar, é isso que a gente vai tentar ensinar vocês a como não errar, ou como começar da melhor forma possível no fantástico mundo da eletrônica, nessa Masterclass, simplesmente show de bola. Mas antes da gente começar, né, eu vou aparecer na aula somente nesse ponto, porque depois eu vou tirar aqui a minha câmera e vou colocar diretamente aqui na placa, na fonte de alimentação, tentar mostrar o multímetro também aqui para vocês, com uma câmera só, para tentar fazer esse mix aqui, para que a gente possa mostrar na prática tudo isso aí para vocês. Tá bom? Mas escreve aí para mim se o áudio tá bom. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio está ok? Enquanto vocês vão falando para mim se o áudio está ok, eu já vou mudar de câmera aqui, ó. Já vou mudar de ângulo aqui, tá? Então escreve aí para mim. E aí, o áudio tá ok, galera? O professor Rodolfo precisa desse feedback de vocês. Feedback é muito importante, tá? Áudio tá ok? Escreve aí. Áudio ok, professor, pelo amor de Deus. Tô ouvindo bem, tá bacana, tá legal. Estão vendo a tela do professor Rodolfo aí também? Comenta aí comigo, fala comigo. Vamos lá, vamos para cima. Aí, legal, áudio ok. Muito bem. Muito bem, muito bem, tela ok. Áudio ok também. Muito bom. Perfeito, tá? Vamos ver aqui, ó. Aí, legal. Beleza. Muito bom. Temos aqui a nossa placa eletrônica.
Muito bem. Temos aqui o nosso suporte rotativo do Eletrônica Fácil. Muito bom. Temos fonte de alimentação. Beleza? Temos multímetro aqui do ladinho. Vou até trazer o multímetro aqui do ladinho aqui, ó. Pra gente tentar fazer algumas medições aí. Passar algumas dicas bem massa aí para vocês na prática, tá, gente? Beleza? Então, se está tudo ok, vamos começar a nossa aula de hoje. E vamos, antes de falar dessa aula e desse conteúdo show de bola, mostrar como é que vocês podem conhecer mais sobre o nosso trabalho maravilhoso para desbravar o mundo da eletrônica partindo do absoluto zero, tá bom? Vamos lá, ó. Vamos compartilhar aqui. Meus queridos, não esqueçam de acessar todos os links, botões que estão aqui na descrição do vídeo, tá? Então, aqui na descrição do vídeo, comentário fixado, botão, chat, sinal de fumaça, que pode acontecer quando a gente energizar a placa. Não esqueçam de acessar o site cursoseletronicafácil.com.br. Aqui vocês vão conhecer todos os treinamentos Eletrônica Fácil, curso de Eletrônica Fácil, digital e Arduino, soldagem e dessoldagem, como remover e restaurar resinas de silicone em placas, o combo faixa preta, Eletrônica Fácil com todos os cursos, depoimentos dos nossos alunos, está tudo aqui. E não esqueça de baixar os nossos e-books gratuitos para você aprender eletrônica do zero, rumo à faixa preta, e também soldar e dessoldar placas eletrônicas com maestria. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Fechou? Combinado? Vamos para cima, então? Vamos lá? Vamos lá. Opa, obrigado, gente. Então, ó, áudio ok, tela ok. Bom demais. Vamos para cima, tá? Então, nós vamos começar, pessoal, a nossa aula de hoje. Nós vamos mostrar aqui a placa. Então, vamos começar falando um pouquinho dessa placa aqui. Vamos lá, vamos começar falando um pouquinho dessa placa aqui. Então, que placa eletrônica é essa, gente? Essa aqui é uma placa eletrônica de fonte chaveada, tá? Então, nós temos aqui uma fonte de alimentação chaveada. Essa aqui é uma fonte chaveada de uma TV AOC 32 polegadas. Beleza? Inclusive, será tema do nosso curso de fonte chaveada do Eletrônica Fácil também, tá? Beleza? E aqui, nós temos coisas que já deixam o iniciante em eletrônica com certas dúvidas, tá? Então, muitas pessoas acreditam que para testar essa placa aqui, você tem que ligar ela aqui na rede primária, por exemplo, aqui em 127, né? 220 volts. Por quê? Porque é a tensão que vai trabalhar para poder entrar uma tensão alta na malha primária, o sistema controlar o transformador Chopper para induzir uma tensão lá no secundário, né? De 12, 15, 5, vai depender da placa eletrônica daí, né? Mas a resposta é que não, você não precisa trabalhar com níveis de tensão da rede elétrica aqui na malha primária, na parte hot da nossa fonte chaveada, para você testar ela e saber se existe um curto, para você saber se os sistemas estão recebendo a tensão que precisam, para você achar uma falha de funcionamento aqui na malha primária da fonte chaveada. Você não precisa. Acredite, com 3 volts, com 5 volts, usando uma fonte de alimentação CC, por exemplo, aqui, ó. A fonte que a gente está usando é essa fonte aqui, ó, da Rigol Technologies, perfeito? Então, essa fonte aqui, ó. É a nossa Rigol DP932A. Então, com uma fonte de alimentação injetando 3, 5 volts, na placa eletrônica com carinho, né, com cuidado, passo a passo, você já consegue começar a testar e entender como é que está funcionando essa malha primária aqui, se existe algum curto, se existe algum defeito, tá? Então, esse é o primeiro medo e a primeira dúvida das pessoas que entram para trabalhar com eletrônica, é testar uma fonte chaveada, por exemplo. Professor, preciso testar aqui a fonte chaveada aqui na malha de entrada com 127 volts? A resposta é não, você pode testar com 3, 5 volts, tranquilo. Porque aí o objetivo não é você trabalhar com plena carga, você trabalhar com a tensão máxima de trabalho. Não é você ter, por exemplo, 300 volts nesse capacitor aqui, do link DC, de estabilização. Não é isso. O objetivo o que é? É você testar essa malha aqui, para ver se tem algum curto, para você prever se tem alguma falha aqui, para daí, então, depois você trabalhar com plena carga com a tensão da rede elétrica. Olha só que massa. Então, com 3, 5 volts, você consegue testar isso aqui de forma show de bola. Você sabia disso?
Anota eu já sabia no campo de comentários, ou você vai anotar eu não sabia aqui no campo de comentários aqui do nosso chat. Fechou? Para você ver se você já sabia disso ou se você não sabia. Já vai anotando aqui. Vamos que vamos, tamo junto. Vamos para cima. Anota aí para o professor Rodolfo, tá? Enquanto você vai anotando, o professor Rodolfo vai compartilhar a tela aqui do que, gente? Ó, do nosso esquema eletrônico. Então, olha aí que massa, tá? Então, você está vendo aí o esquema eletrônico da nossa fonte de alimentação chaveada. Afinal de contas, um dos grandes objetivos desta Masterclass aqui, que você está assistindo, é ler e interpretar um pouco do esquema, né? Porque numa aula só é quase impossível de falar sobre tudo, tá bom? E já aprender a começar a dar os primeiros passos de como é que você pode testar de forma show de bola. Tá bom? Beleza? Vamos lá? Olha a galera falando aí que eu já sabia, a galera falando que não sabia. Perfeito, é isso aí, vamos para cima. Quem não sabia vai começar a saber agora então, tá? Fechou? Vamos lá? Então, antes de eu começar aqui essa parte, deixa eu mandar um forte abraço aqui para a galera, tá? Então, um forte abraço aqui para o Demerval. E aí, Demerval, tudo bem, meu querido? Vamos para cima. E aí, Raimundo, tudo bem com você, meu querido? Tamo junto. E aí, Menes, tudo bem, Menes? Vamos para cima. E aí, Rogerião, na paz, meu querido? E aí, Lucas, tudo bem? E aí, Adilis, tudo na paz, meu querido? E aí, Manuel, tudo na paz? Vamos que vamos para cima? Tamo junto, viu, gente? Abraço, Demerval. Obrigado pelo carinho, viu? Vamos para cima, tá? Ó, vamos lá. Gente, aqui, ó. O que significa esse símbolo aqui, ó? Vamos ler e interpretar o esquema eletrônico, então, tá? Ó. Esse símbolo aqui significa o quê, gente? O conector de alimentação AC da nossa placa eletrônica, tá? Então, se você ainda não sabia que esse aqui é o símbolo do conector de alimentação AC da placa, que é exatamente esse aqui, né? Ó. Esse conector aqui, ó. Nos esquemas eletrônicos das placas eletrônicas, esse símbolo aqui significa o símbolo de alimentação AC, conector de alimentação AC da placa 2P, 2 polos, tá? Fechou? Então aqui, gente, naturalmente a gente conectaria na tomada. Perfeito? Quando você vai testar com uma fonte de alimentação, olha a dica top do professor Rodolfo para vocês, tá? Quando você vai testar com uma fonte de alimentação, olha que legal. Vou até analisar aqui com vocês, ó. Naturalmente, você ligaria isso aqui na rede elétrica, não ligaria? Né? 127, 220 volts. Alternado, então a polaridade aqui fica trocando, ó. Quando você vai trabalhar com fonte CC, quando você vai alimentar com a fonte CC, se você vai alimentar com a fonte CC um conector de alimentação AC, você não precisa se preocupar com a polaridade. Então você vai colocar, por exemplo, 5 volts da fonte para alimentar, para testar algumas coisas importantes aqui da malha primária da sua placa eletrônica. O que acontece, meus queridos? Você não precisa se preocupar se você vai colocar positivo na direita, negativo na esquerda, ou positivo na esquerda. Você não precisa se preocupar. Por quê? Porque aqui já foi preparado, aqui já está sendo preparado para o quê, gente? Para ser alimentado em polaridade alternada. Então, isso aqui é um benefício de quando você tem que energizar uma placa com a fonte de alimentação CC. Você não precisa se preocupar com a polaridade da alimentação. Já quando você vai trabalhar com uma placa eletrônica que você vai alimentar em DC, ó, então tá vendo aqui, ó, 5 VCC. E tá marcando aqui positivo e negativo. Aqui você não pode inverter. Se você inverter, pode ter problema, principalmente se a placa não tiver o quê? Uma proteção. Fechou? Então, cuidado com a polaridade e com os níveis de tensão que você vai injetar para poder testar a sua placa eletrônica. Tá bom, gente? Fechou? Então, como aqui conector de alimentação AC, a gente não precisa ter essa preocupação. Fechado? Combinado? Vamos lá?
Legal. Aí você vai fazer essa alimentação, pessoal. Você precisa de cabos, não precisa? Pô, como é que eu vou alimentar essa placa aqui sem cabo, professor Rodolfo? Tá, ó. E aí já vem mais uma dica aqui nessa Masterclass sensacional para vocês. Uma dica bem sensacional, ó. Nós vamos usar, para poder alimentar essa placa eletrônica aqui, ó, no conector de alimentação AC, esse cabo aqui, ó, que ele é banana-banana, tá vendo aqui, ó? Banana-banana, jacaré-jacaré. Então, com a fonte ainda desligada, a fonte lá está desligada, tá bom, gente? Não estamos mandando tensão para a placa. O que o professor Rodolfo vai fazer, ó? Ó, o professor Rodolfo vai fazer. Vou pegar aqui negativo, ligar aqui no negativo, ó, da fonte. Positivo, vou ligar no positivo da fonte, ó. Fechou? E agora nós vamos trazer essa polaridade aqui para a nossa placa. Ainda a fonte está desligada, tá, gente? Beleza? Então, você vai fazer o que aqui, ó? Ó, jacarezinho, empurra lá até o final. Positivo aqui, ó. Ó lá. Empurra até o final também. Beleza, ó. Então tá bem preso, bem firme, tá vendo aqui, ó? E aí que tá a vantagem de você trabalhar, por exemplo, com um suporte rotativo para placas, como esse aqui do Eletrônica Fácil tem na nossa loja, tá, gente? Ó. Você girando aqui, ó lá, ó. Olha lá que legal. Você consegue fazer as medições aqui, ó, desse lado aqui, e você energizou lá do outro lado, ó. É claro que só porque eu fui mostrar aqui ao vivo, o jacaré saiu, né? Se não fosse ao vivo, não sairia, tá bom? Beleza? Então você empurra aqui a placa um pouquinho para cima, ó lá. Bacana, tá? Acredite se quiser, eu tinha feito várias vezes isso aqui sem estar ao vivo aqui. Essa que foi a primeira vez que saiu aqui o conector de alimentação. Mas tá aqui, ó. Então aqui tá a nossa tensão de alimentação AC, tá, gente? Beleza? Tranquilo, ó. Então, tanto faz a polaridade aqui, tá bom, gente? Quando tá isso aqui acontecendo nesse caso, tá? Vamos falar um pouquinho sobre níveis de tensão? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre níveis de tensão que a gente vai injetar para poder testar, né? Algumas coisas aqui na placa para você ganhar mais confiança. Não é Luiz Carlos? Tudo bem contigo, Luiz? Abraço, amigo. E aí, Exatos Infortec? Tudo bem? Tudo jóia? E aí, Francisco Kim? Tudo na paz, meu querido? Vamos que vamos para cima, tá? Beleza? Níveis de tensão, pessoal. Alguma vez você já ficou se perguntando o seguinte, tá? Ô, professor, mas quantos volts, se eu vou testar uma placa, vou começar a testar uma placa com uma fonte de alimentação, quantos volts que eu tenho que colocar na fonte para eu poder testar a placa? Você já teve essa dúvida? Alguma vez você já teve essa dúvida? Já ficou se perguntando, ô professor, é 5, é 12, é 15? E aí, o que eu faço, mestre? Me ensina, pelo amor de Deus, tá? Você já teve essa dúvida? Se sim, anota aqui no campo de comentários, eu já tive essa dúvida. Anota aí no chat aí, manda por sinal de fumaça, por Bluetooth, por Wi-Fi. Mandei para isso é muito importante para eu poder saber mais sobre vocês, tá? Beleza? O que é importante vocês saberem, gente? Ó, se liga. Se você tem aqui uma malha primária na sua fonte de alimentação, tem uma malha primária aqui, que vai trabalhar com 127 volts, 220 volts aqui, ó. Então, qual que seria a tensão natural que você vai aplicar aqui? 127 e 220. Pô, se você aplicar 5 volts aqui, qual que vai ser o problema? Qual o risco de estragar a placa, de fritar, de estourar, de dar um curto? Porque você está colocando 5 volts? A resposta é não, gente. Então, qualquer tensão baixinha que você colocar aqui nesse ponto, se teria que ser alimentada aqui com 110, 220 volts, não vai ter problema. Você pode alimentar tranquilamente com 5, com 3, com 12, sem problema nenhum. Porque essa tensão aqui, ó, a tensão que você colocar aqui, ela vai se dissipar na placa, né? Ó, então aqui, ó, é como se fosse fase neutro, tá? Só que você vai colocar 5 volts, por exemplo. E aí, entre o ponto 1 e o ponto 2, você vai ter 5 volts.
Então, os 5 volts vem aqui, 0 volts vem aqui, por exemplo. E aqui você vai ter 5 volts no varistor, você vai ter 5 volts aqui nesses resistores, você vai ter 5 volts aqui nesse capacitor C9901, você vai ter 5 volts aqui nesses resistores desse divisor brutal, você vai ter 5 volts aqui nos indutores de filtro. Perfeito? Você vai ter 5 volts aqui nos capacitores X e Y. Você vai ter 5 volts na entrada AC da ponte retificadora. Então, ao invés de você ter 127, 220 volts na entrada AC da ponte retificadora, não, você vai ter 5 volts. Perfeito? E aí não tem nada de errado, tá tudo certo. E aí o que é importante você saber, pessoal? Beleza? Que aqui, ó, na saída da ponte retificadora, se você está entrando com 5 volts na entrada aqui, ó, na entrada AC dela, na saída aqui você vai ter 5 menos a queda de tensão de 2 diodos de condução da sua ponte retificadora. Então, a cada vez que conduzem 2 diodos, você vai ter uma queda de 1 volt, 1.4 volt, tá? Então, se entrar 5, vai ter cerca de 3,5, 3,6 aqui na saída, tá? E aí, essa tensão, depois da ponte retificadora, já vai direto para o capacitor de filtro, para o nosso C9801. C9801, ó, que é esse capacitor aqui, ó. Então a tensão vai entrar, vai percorrer pela malha primária, vai passar pela ponte retificadora e já vai vir para o capacitor do filtro aqui, ó. Então se entrar com 5 volts aqui, você vai chegar a uma tensão aqui na saída da ponte retificadora de 3,6 para trabalhar com o nosso capacitor do link DC. Então aqui vai ter 3,6 volts, está tudo certo, não vai queimar absolutamente nada. Podem ficar tranquilos, tá bom? Tanto é que também, quando você trabalha com a sua fonte CC aqui, ó, você vai pegar e você vai ajustar uma corrente de segurança aqui, por exemplo, 0,1 ampere está mais do que suficiente. Só para você fazer os testes se tem curto, se não tem curto, se a tensão está se distribuindo na placa eletrônica de forma show de bola. Tá bom? Então, é importante você colocar uma tensão de segurança, uma tensão de nível baixo, apenas para fazer os testes iniciais da malha na nossa placa eletrônica no início do nosso teste a quente. Tá bom, gente? Fechou? Você está curtindo essa aula? A aula tá top? Então escreve aí para mim no campo de comentários. Escreve aí, aula top, professor Rodolfo, vamos que vamos para cima, para eu saber se a maioria está gostando ou se não está gostando. Escreve aí, aula top, porque isso é o que dá combustível para a gente continuar o nosso trabalho com muito amor e carinho aqui no Eletrônica Fácil, tá bom? Beleza? Enquanto vocês vão colocando aí a aula top, nós vamos aqui para a nossa fonte CC e nós vamos parametrizar a nossa fonte então, tá bom, gente? Beleza? A fonte que a gente está usando aqui é uma fonte da Rigol DP932A, beleza? E nós vamos colocar então aqui, ó, uma tensão de trabalho nela aqui, ó. Pode colocar 3 volts, professor? Então colocar 3 aqui, ó. Pode ser? Pode. Pode ser 5 volts, professor, nesse caso? Pode também, não tem problema. Beleza? Então vamos trabalhar com 5 volts aqui. Uma corrente, pessoal, não precisa mais do que 0,1 ampere de jeito nenhum, tá? Não precisa. Tá ótimo, 0,1. Não precisa mais do que isso, não. Qual que é a potência que a gente vai estar colocando no primário da nossa fonte chaveada se tiver consumo? 5 vezes 0,1 dá 500 miliwatts, tá, gente? Tá suficiente. Beleza? Fechou? Agora que está ajustadinho aqui, o que vai acontecer, pessoal? O que vai acontecer? Se existir algum curto, se tiver algum curto-circuito na malha primária aqui da nossa fonte chaveada, em toda essa parte de entrada AC, proteção contra surto, filtro de proteção EMI, retificação, estabilização de tensão, MOSFET de chaveamento, CI de chaveamento, se tiver algum curto-circuito aqui, o que vai acontecer? O curto-circuito, ele apresenta uma resistência tendendo a 0 ohms, entre 2 pontos, tá? Se tiver algum curto, o que vai acontecer já de cara aqui, gente? Curto vai fazer consumir uma altíssima corrente. Se a resistência é baixa, a corrente é altíssima, né?
E aí, se tem algum curto, como vai exigir uma corrente maior do que 0,1 aqui da fonte, ó, a fonte ela vai entrar em proteção, ela vai zerar a tensão. E aí, só de alimentar aqui com 5 volts, se zerar a tensão lá, já pode ser indício de curto-circuito na fonte. Olha só que massa. Que show de bola. Vamos lá? Vamos ligar então? Já vamos ligar aqui para ver o que acontece então, tá? Ó. Então, on. Ó. Olha lá que bacana. Alimentamos a nossa fonte. Nesse momento, qual é a tensão elétrica que está saindo da nossa fonte? 5 volts. Qual que é a corrente elétrica que está sendo consumida? 0 ampere. Então, é uma corrente muito, muito, muito baixa. Tá bom, pessoal? Quase tendendo a zero mesmo. Tá? E aqui está mostrando uma potência, né, de 0,001 watt. Tá bom? Por que está tão zerada essa corrente aqui? Opa, será que tem algo em aberto na placa? Ou será que realmente esse trecho aqui da placa eletrônica está sendo testado não está consumindo quase nada de corrente? É isso que a gente vai ir averiguando aqui gradativamente com vocês de forma sensacional, tá bom? Muito bem. E aí você vai vendo aqui, você vai analisar a placa eletrônica com o professor Rodolfo, você vai ver a fonte de alimentação e vai ver o multímetro ao mesmo tempo nessa aula maravilhosa feita com muito amor e carinho, tá bom? Vamos lá? Ó. Aí, nesse ângulo aqui, tá bom. Vamos lá, vamos para cima, tá? Meus queridos, nesse momento agora, nós já estamos com o circuito eletrônico alimentado, tá? O que você tem que entender, então? Que você tem que trabalhar com a placa com segurança, tá? Então, nesse momento, não fique tocando na parte de baixo da placa, nas ilhas de solda, não fique tocando em cima de capacitores, tá bom? Não faça isso já para você criar o hábito de trabalhar com segurança, tá? Ó, alimentamos com 5 volts aqui, então, o que eu vou fazer? Vou dar uma giradinha na placa aqui, ó. Vamos lá, vou dar uma giradinha na placa aqui. Muito bem. E aí, gente, essa é a vantagem de você trabalhar com suporte rotativo, tá? Vou dar uma travadinha aqui agora, ó. Dar uma apertadinha aqui. Vou ligar o multímetro aqui, vou colocar na escala de 20 VDC. Qual que é a tensão, gente, neste momento, que nós temos que obter aqui no conector de alimentação AC? Aqui, ó. Olha lá, estamos trabalhando aqui, correto? Qual que é a tensão que tem que estar entre o pino 2 e o pino 1 do conector de alimentação AC? Se a gente está injetando 5 volts, a tensão que tem que ter ali é 5 volts. Vamos medir, então, na prática? Vamos lá? Então, a tensão aqui tem que ser 5 volts. Vamos lá? Multímetro. Então, medindo a tensão aqui, ó. Olha lá, ó. Vamos lá? Ó. Entre esse ponto e esse ponto aqui, ó. Qual é a tensão que está marcando no multímetro? 5 volts. Olha lá que bonitinho, gente. Olha lá. 5 volts. Então, a diferença de potencial no conector de alimentação é igual a 5 volts, ó. Olha lá que beleza. Fechou? Então, tá certo, está show de bola. Muito bem. Uma das coisas, gente, que pode fazer da 5 volts de tensão e 0 ampere, o 0 ampere, ele tem muito a ver, pode acontecer muito, tá? Quando você tem o fusível, ó, quando o fusível de alimentação está rompido. Se o fusível de alimentação está rompido, vai ter 5 volts aqui, mas a corrente não flui pela placa, porque o fusível está em aberto. Então, o professor Rodolfo já vai anotar aqui para vocês, ó. No nosso chat ao vivo, ó. O sistema pode estar com 0 ampere. O sistema pode estar com 0 ampere se o fusível estiver em aberto. Concorda ou não, pessoal? Conseguem entender essa explicação bonitinha? O nosso fusível, se ele estiver rompido, se ele estiver em aberto, se ele estiver estourado,
porque teve algum curto na placa. Se está em aberto, qual que vai ser a corrente? A corrente vai ser 0 ampere. Então, essa pode ser uma justificativa para que na fonte esteja exibindo o quê, gente? Os nossos queridos 0 ampere. Concorda ou não? Escreve aí, eu concordo no campo de comentários. Escreve aí, eu concordo no chat ao vivo. Quero saber se você já concorda, consegue já entender essa análise do professor Rodolfo aí de forma show de bola, tá? Beleza? Só que aí, o teste do fusível, nossa, gente, é algo bem tranquilo, né? Vamos aprender como é que testa o fusível aqui? Então, para testar o fusível, a continuidade, né? Vou desligar a fonte, ó. Então, a fonte ligada, a fonte desligada, tá? Vamos colocar o multímetro na escala de diodo ou continuidade. Diodo ou continuidade, ó. Beleza? Vamos testar o fusível aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Galera colocando aí, concordo, bom demais, galera, olha lá. Então aqui o fusível está ok. Ó, se o fusível está ok, então não é porque o fusível está rompido que está dando o 0 ampere lá na fonte. Quer dizer que a corrente mesmo de consumo nesse teste está sendo muito baixa, tá bom, gente? Então o fusível não está queimado. Bom demais, tá? Vamos voltar aqui o multímetro para a escala de tensão de 20 volts, tá? Vou pegar a nossa fonte CC aqui e vamos energizar novamente. Muito bem. Continua lá com 5 volts e tendendo a 0 ampere. Perfeito, sem problema nenhum. Tá bom, gente? Vamos analisar o esquema eletrônico, então, mais uma vez, ó. Então, meus queridos, se a gente tem 5 volts aqui, ó. Vamos compartilhar aqui. Se nós temos 5 volts aqui no conector AC e a tensão vai passar aqui pelo fusível, ó, bonitinho, ó. Um polo aqui, ó, a tensão passa pelo fusível bonitinho, vai chegar no terminal do varistor, vai pegar outro polo, vai estar conectado aqui no varistor, que é o nosso resistor, que depende de volts, pessoal. Os varistores, eles geralmente ficam aqui logo após do fusível, para quê? Para que se tiver um surto de tensão, se ele estiver queimado, se ele detectar um surto, ele entra em curto, se ele entra em curto, faz circular por ele aqui uma alta corrente que faz o fusível queimar. Como o fusível tá bom e a gente alimentou com 5 volts aqui, ó, qual que tem que ser a tensão que tem que chegar no varistor RV9901? RV9901. A tensão que tem que chegar no varistor aqui é a nossa tensão querida de 5 volts. Vamos testar na prática, então? Vamos lá? Aqui a gente vai lendo o esquema eletrônico e vamos testando na prática. Abraço, Sebastião. Falou aqui, ó. Eu concordo. Bom demais, Sebastião. Abraço para o Dante Play. Eu concordo. Tamo junto. Vamos para cima. José Maria. Eu concordo. Bom demais, José. Vamos para cima, tá? Então, o nosso varistor está aqui, gente, ó. Esse é o nosso querido RV9901. Está marcado no silk aqui da placa, tá? Então, se a nossa fonte está lá com 5 volts, qual que tem que ser a tensão do varistor aqui, ó? Nesse momento, a gente medir com o multímetro. 5 volts. Vamos medir, então? Olha lá, ó. Vamos lá? Então, vamos medir. Atentos aqui, então, no valor que vai ser apresentado no nosso querido multímetro. Fechou? Vamos lá, ó. Olha lá. Qual é a tensão? 5 volts. Perfeito. Então, 5 volts está chegando no nosso varistor com sucesso. Bom demais, top de linha e sensacional. Já deixa a hashtag varistor top aí no campo de comentários para a gente saber que você está participando, está evoluindo, está crescendo aqui com o nosso querido Eletrônica Fácil, tá? Gente, e se porventura o fusível tivesse queimado? Qual que seria a tensão que chegaria no varistor? Conta aqui para mim no campo de comentários. Fala aí pro professor. Enquanto você vai falando aqui, vou pegar uma ferramenta aqui. Se o fusível tivesse queimado, qual que seria a tensão do varistor? Fala aí, professor Rodolfo. Fala que eu quero te ouvir. Conta aí pro professor Rodolfo. Qual que seria a tensão do varistor se o fusível tivesse queimado? Fala que eu te escuto, meus queridos. Conta aí pra mim. Olha lá a galera lá falando. 0 volt.
Perfeito, Tiago. Perfeito, Carlos. 0. Será que é mesmo? Vamos lá. Ó, então o professor Rodolfo vai desenergizar a fonte aqui. Vou tirar o fusível aqui nesse momento. Vamos tirar o nosso fusível aqui. Aí. Tirou o fusível da placa. Se o fusível tivesse em aberto, então, vamos lá. Vamos energizar o sistema aqui. Energizou o sistema. Medindo a tensão do nosso querido conector de alimentação. Qual que é a tensão do nosso querido conector de alimentação aqui? Ó? 5 volts, conforme você está vendo no multímetro lá, olha lá. 5 volts. Virou aqui. Medindo a tensão do varistor. Quanto que deu? 0, olha lá, gente. 0 volt. Então, de cara, se você medir a tensão na placa e tiver 0 volt no varistor, o fusível pode estar queimado. Então, tome muito cuidado com isso. Fechou? Beleza? Então, insight stop aqui para você que está aprendendo a desbravar as placas eletrônicas partindo do absoluto 0. Tá bom, gente? Aqui é assim, a gente ensina pensando em quem está aprendendo do absoluto 0, que é o nosso público querido e amado aqui do Eletrônica Fácil, que está partindo aqui de forma show de bola. Um grande abraço para o Rony, falou aqui, ó, 0 volt, bom demais. Raimundo Marques, show, professor. Vamos que vamos para cima, tá, gente? Todos os testes, gente, de componente, é por isso que logo de cara, na plataforma do curso de Eletrônica Fácil, nós nos preocupamos muito com isso, tá? Então, o aluno que entra para aprender com a gente, o que ele precisa? Ele precisa dominar o multímetro. Precisa ou não precisa, gente? Precisa ou não precisa dominar o multímetro? Precisa ou não precisa aprender a testar os componentes? Passo a passo. Precisa, é ou não é? Não é verdade? Então, olha lá, ó. Então, logo quando você entra aqui na plataforma do curso de Eletrônica Fácil, ó, já vai carregar aqui para vocês verem, ó. Logo de cara, gente, já tem um bônus aqui, ó, muito massa, dentro do curso de Eletrônica Fácil, ó, que é o bônus número 1. No bônus número 1, você precisa assistir com muito amor e carinho, porque o professor Rodolfo vai ensinar você a usar em 12 aulas muito top como usar todas as escalas do seu multímetro, tá? Então, logo de cara você já aprende sobre resistores e logo no bônus 1 você já aprende a testar todos os componentes aqui de forma show de bola, usando todas as escalas do seu multímetro. Logo depois já vem soldagem, dessoldagem eletrônica. Logo depois já vem aqui para você aprender quando que divide tensão, quando divide corrente elétrica na placa, como que funcionam os transformadores, diodos, retificadores. Tudo isso e muito mais que a gente vai ver na prática aqui nessa Masterclass show de bola. Tudo isso aqui está dentro da plataforma do curso de Eletrônica Fácil para você aprender eletrônica do 0 rumo à faixa preta, tá? Beleza? E se o problema for no varistor? Estou aprendendo agora, tem essa possibilidade? É claro que tem essa possibilidade, Dante. E aí, isso aí é show de bola, cara. Qual que é, Dante, quais são os 2 defeitos, tá? Ó, quais são os 2 defeitos que podem acontecer no varistor, Dante? O primeiro é o varistor entrar em curto. Na verdade, um defeito vem em sequência do outro, tá, Dante? Um defeito vem em sequência do outro. Primeiro, quando tem um surto de tensão na rede, o varistor, o que ele faz? Ele entra em curto. Quando ele entra em curto, dependendo do nível do surto de tensão da rede e da energia térmica que fica nele, porque ele vai segurar o reg sozinho, quando tem a descarga atmosférica, né, o raio, quando tem o surto de tensão, quando ele entra em curto, a corrente circula tudo por ele pelo fusível, tá? Enquanto o fusível não romper, a corrente circula por ele, tá, Dante? E aí, circulando por ele, o que vai acontecer? Quanto maior a corrente elétrica, maior é o aquecimento, e se demorar muito para o fusível abrir, esse cara aqui chega a estourar. Então, o que acontece? O varistor, primeiro, ele entra em curto para proteger o sistema,
e depois ele tende a explodir, ele tende a estourar, ele tende a trincar, entrando em aberto. Então, esses são os defeitos do varistor. Quando isso acontece, geralmente o outro defeito que aparece é o quê? É o fusível rompido, tá, meu querido? Beleza? Então, o varistor entrou em curto, abriu devido à energia térmica, fusível entra em aberto e vai ter que trocar os dois na placa eletrônica daí, tá bom? É por isso, ó, olha só que insight top, tá? É por isso que a gente não pode, pessoal, em hipótese alguma, colocar prego no lugar do fusível, tá? Então, pô, você vai colocar prego, vai colocar arame. Vocês já viram isso em alguma vez na prática? A pessoa pega, não, o fusível queimou, vou colocar um arame aqui. Então, eu vou colocar um arame, vou colocar um prego, solda um fio de cobre aqui, ó, no lugar do fusível. Alguma vez você já... Eu tenho certeza que vocês nunca fizeram isso, né, gente? Aluno de eletrônica básica não pode fazer, né? Tá bom? Se você fez, por favor, não fale aqui para mim. Fechou? Beleza? Por isso você não pode colocar prego, soldar aqui cobre, colocar arame. Por quê? Se você coloca isso aqui no lugar do fusível e dá o surto, quando o varistor entrar em curto na placa, ele vai absorver toda a energia térmica, né, desse surto de tensão nele. E como não tem quem abrir, o que vai começar a estourar? Ele estoura trilha, estoura ilha da placa eletrônica, ilha de solda, tá? Ó. Então, se você tenta burlar a segurança do fusível, se você tenta burlar essa segurança, aqui, ó, nessa malha aqui, ó, onde está o varistor, bonitinho, e o fusível, vai sair estourando todas as trilhas, vai formar aqui, ó, um quadrado preto na placa eletrônica, por causa desse estouro, dessa explosão. É por isso que a gente não pode burlar, gente. Por isso que a gente não pode burlar a proteção do varistor e do fusível. Fechou? Beleza? Então fica esse insight muito massa aí para vocês. Legal? Tranquilo, Dante? Respondido, meu querido? Vamos que vamos, tamo junto. Vamos para cima, tá? Vamos continuar a nossa aula então, meus queridos. Ó, vamos compartilhar aqui. Se você já está curtindo, escreve aula top. Porque é isso que o professor gosta, gente. É de saber que vocês estão aprendendo, evoluindo e crescendo, tá? Beleza? Se vocês estão curtindo, nota aí. Aula top no campo de comentários. Vamos que vamos. Vamos para cima, tá? Aula top. Escreve aí, estão curtindo, estão aprendendo, estão evoluindo, estão crescendo, tá? Tudo feito com muito amor e carinho. Abraço, Dante. Aula top. Abraço, Wagner. Aula top. Vamos para cima, tá? E aí, gente, o que vocês têm que entender, ó? Pontos cruciais de teste aqui na placa eletrônica, tá? Ó, você poderia testar essa tensão de 5 volts que a gente injetou aqui no conector de alimentação. Você poderia pegar essa tensão de 5 volts aqui e medir componente por componente. Tá tudo bem, tá tudo certo. Então, a gente testou aqui no varistor, deu 5 volts, legal. Você poderia medir aqui no R9907, poderia medir no C9901, nesse filtro aqui, poderia medir aqui, em todo esse conjunto de paralelo, poderia medir no filtro de EMI, poderia medir um monte de lugar. Mas tem um ponto estratégico que se você medir nele, já vai resolver a maioria dos seus problemas, tá? A maioria dos seus desafios. Por exemplo, você quer saber se a tensão está chegando, está saindo do conector de alimentação AC e está chegando lá na ponte retificadora, onde vai converter um sinal alternado para contínuo. Se você medir na ponte e a tensão está chegando, quer dizer que todo mundo que ficou aqui para trás está funcionando com sucesso. Não tem problema, não tem nada em aberto que está impedindo a tensão de chegar aqui, para que seja convertido do alternado para contínuo, tá? Então, eu já recomendo você medir aqui, ó, na entrada de alimentação AC da sua ponte retificadora. Fechou? Então, quantos volts a gente tem que ter aqui, ó, entre a entrada e a saída, entre as duas entradas de alimentação AC da ponte retificadora, ó. Vamos seguir aqui bonitinho, ó, gente. O AC vem aqui no pino 1, ó, vem, passa pelo fusível, vem, ó, passa pelo indutor de filtro e chega aqui, ó, na ponte retificadora. A fase vem, sai do conector aqui, ó, vem, e chega lá em cima, ó, na outra entrada. Então, se chegar a 5 volts aqui, tá top demais.
Beleza? Então é isso que a gente vai medir. A gente vai medir se a tensão está chegando lá nos pontos de alimentação AC da nossa ponte retificadora. Vamos lá? Beleza? Obrigado aí a todos que mandaram aula top no campo de comentários. Vamos que vamos para cima. E lembrando que sempre quem está participando das aulas Eletrônica Fácil, quando chega até o final da aula, a gente dá um presente show de bola para vocês que estão ao vivo aqui com a gente, tá? Bom, vamos lá, ó. Então, alimentei aqui, pessoal, tá vendo aqui, ó? Então, liberados os 5 volts na placa, fonte ligada. Vamos lá. Já vamos medir aqui os 5 volts no nosso querido varistor. Olha lá, ó. 5 volts. Se der negativo no multímetro, quer dizer que você errou a polaridade só, na hora de fazer a medição de tensão, tá? Olha lá, 5 volts. Beleza? O multímetro ele fez esse barulhinho, quer dizer que está muito tempo ligado, tá, gente? É só para você não esquecer ele ligado e acabar com a bateria do seu multímetro, tá? Beleza, 5 volts no varistor. Olha lá, ó. E agora eu vou dar um foco aqui para poder explicar isso aqui bem massa para vocês. Na placa eletrônica, gente, quando você pega uma placa eletrônica para analisar, a ponte retificadora, que é esse componente aqui, ó, a placa eletrônica com a ponte retificadora, que é esse componente aqui, que é chamado de BD, tá? Por que a ponte é chamado de BD? É bridge, tá, gente? Bridge, em inglês, significa ponte. Ponte retificadora, tá? Bridge rectifier, tá? Aqui na nossa ponte retificadora, tá marcado aqui, ó, positivo. Então, aqui é o positivo, ou aqui é o positivo, né? Ó. Positivo, positivo. E aqui é o negativo, negativo aqui, ó. Negativo, negativo. Certo? Beleza? E aí, meus queridos, o que acontece aqui? Essa aqui não é a entrada de alimentação. Isso aqui não é a entrada de alimentação da ponte retificadora. Não é. Aqui é a saída. Então, a entrada de alimentação AC está no meio aqui, ó. Então, está entre esse terminal e esse terminal aqui, ó. Então, tanto faz eu medir aqui no top copper da placa, aliás, no top layer, né, na parte de cima da placa, medir entre esse terminal e esse aqui. Ou você dá um girinho aqui, ó. E você medir aqui, ó. Tanto faz. Você pode medir aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Vou dar uma baixadinha aqui, ó. Você pode medir aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Você escolhe ou layer de baixo ou layer de cima. Tanto faz, tá? Fechou? Vamos lá? Aqui eu vou tentar medir no layer de cima, né? Pra gente já ver ali no nosso querido multímetro essa tensão. Marcando aí de forma show de bola aí para vocês, tá bom? Vamos lá? Vamos medir então, ó. Então, eu vou encostar aqui. E aqui você tem que tomar muito cuidado, né, gente? Para que você não encoste em mais de um terminal ao mesmo tempo, para não gerar curtos-circuitos acidentais, tá? Vamos lá? Olha lá. 5 volts. Fechou? Coisa linda. Top de linha sensacional. Vou trazer aqui um pouquinho para trás. Tá medindo outro ângulo aqui para vocês verem eu medindo no componente, tá? Olha lá. Então, aqui tá a ponte, ó. Olha lá. Tá a ponte. Vou medir aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Olha lá. Fechou, gente? 5 volts. Beleza? Tranquilo? Então quer dizer que a nossa ponte está recebendo 5 volts na entrada AC, de forma show de bola. Quanto que a gente espera que tenha que ter de tensão na saída da ponte, gente? 5, que é o que está entrando, menos a queda de tensão de 2 diodos. Na ponte retificadora, sempre 2 diodos conduzem por vez, tá? Então, 5 menos 1.4 vai ter mais ou menos aí 3,5, 3.6, tá? Beleza? E aí, aqui a gente já tem a polaridade específica, ó. Aqui tem que ter positivo e aqui tem que ter negativo. Então, daí a gente já mede certinho aqui com o multímetro, tá? Ó, então positivo aqui. E negativo aqui, ó. Pô, professor, mas tá dando 4.8. Por que tá dando 4.8, professor? Você não falou que tinha que dar cerca de 3,5 volt? Agora não entendi mais nada. Medimos 5 no alternado, medindo no contínuo retificado, 4.88. Por que tá marcando 4.88, hein, gente? Pra galera faixa preta aí, que está ao vivaz.
E aí, por que deu 4,88 no multímetro e não deu 3,5? Olha que pergunta top, hein? Por que deu 4,88? E não 3,5 volts. E aí? Por quê? Essa pergunta aqui é faixa preta, hein? Essa pergunta é faixa preta. Essa pergunta é faixa preta. Quero só ver quem vai acertar. A resposta dessa pergunta, para quem já é aluno em Eletrônica Fácil, a resposta dessa pergunta, tá? Para quem já é aluno em Eletrônica Fácil, está aqui, ó. Então, aqui no módulo 15, a gente fala sobre circuitos retificadores, tá, gente? Ó. Então, tem todos os circuitos retificadores aqui sendo testados aqui com multímetro, né? Então, com osciloscópio. Então, para quem é aluno Eletrônica Fácil, a resposta já está aqui no módulo 15. Fechou? Olha lá. Já tem análise aqui com osciloscópio de forma show de bola, ó, retificador de onda completa, tá? Com osciloscópio. Aqui, no caso, está sem filtro capacitivo, tá bom? Já está aqui no módulo 15 do nosso curso, tá bom? O Vinícius falou aqui, ó, é por causa do capacitor de entrada. Na verdade, não, meu querido. Porque o multímetro está em VCA. Não, Marco, não é não, tá? Só um diodo está funcionando, Armando Júnior? Não. Na verdade, não é esse o problema, tá, gente? Ó, a grande questão é a seguinte. O 0,7, tá? Inclusive, isso aqui é uma explicação muito top. O 0,7, ele só começa a aparecer nos diodos definitivamente quando circula uma corrente maior do que 0,1 ampere. Qual a corrente que está saindo lá da fonte? Ó, não é zero? É como se estivesse quase sem carga, quase sem consumo nenhum. A grande regra prática das quedas de tensões nos diodos é assim, ó. Nos diodos, gente, isso que vale para qualquer diodo, tá? Diodo retificador, tá? Quanto maior é a corrente que passa pelo diodo, quanto maior é a corrente que passa pelo diodo, mais queda de tensão fica nele. Quanto maior é a corrente que passa pelo diodo, maior é a queda de tensão que fica nele. Quanto menor é a corrente, menor é a queda de tensão sobre o diodo, tá? É por isso que o 0,7 volts... É por isso que o 0,7 volts do diodo, né, sempre você deve ter escutado falar assim, o diodo conduziu 0,7 se for de silício, 0,3 se for de germânio, né? Mas isso é uma tensão média na teoria. Essa tensão só serve para você analisar assim, fazer cálculos, dimensionamentos, tá? Mas, segundo a curva característica do diodo, quanto maior é a corrente que passa por ele, maior a tensão que fica nele. Então, a gente só vai ter essa queda de 1,4 aqui, 1,5 volts, mais ou menos, se estiver circulando uma corrente significativa aqui na malha primária. Senão, não vai acontecer, tá? Beleza? Então, só vai ter essa queda de tensão se estiver circulando uma corrente significativa na malha primária. Ou pelo diodo, né, a ser testado. Beleza? É por isso que aqui não teve essa queda brutal. Tá bom? Porque a corrente que está circulando é quase zero. Ó. Então, aqui, tensão na entrada AC da ponte retificadora. Quanto deu? 5. Tensão na saída retificada. Quanto deu? Olha lá, 4,9, tá? Beleza? Então, isso significa que a nossa corrente da malha aqui está bem tendendo a zero. E aí eu vou tentar mostrar ainda hoje uma queda de tensão significativa aí nos diodos aí para vocês, tá bom? Olha aí que legal. Gente, se a aula está top, não esquece de anotar aula top aqui no campo de comentários, o professor Rodolfo vê que você está aprendendo, está evoluindo, está crescendo, para a gente continuar esse modelo, estilo de aula aqui para vocês, tá? Não esquece de anotar aí, aula top, tô curtindo, tá top, professor. Tá show de bola, vamos para cima. Olha lá, aula top, bom demais.
Aula top. Obrigado, gente. É isso que motiva a gente. Não esquece de clicar o dedo no like e também se tornar um membro Eletrônica Fácil. Perfeito? Para quem é aluno, todas essas aplicações, conforme eu falei aqui, já estão na plataforma do curso, no módulo 15 do curso de Eletrônica Fácil, tá? Tudo muito bem explicadinho aí para vocês. Fechou? Beleza? Bom, vamos continuar então, meus queridos, a nossa análise aqui. Vamos lá, ó. Depois, quando a tensão elétrica, gente, é retificada, ela sai da ponte retificadora, ela vai ser direcionada para um componente aqui, que é um dos principais da nossa fonte chaveada, por exemplo. E que se esse cara aqui não funcionar, a fonte para, a fonte dá problema, a fonte dá pau, não roda o sistema, tá? Não funciona. Não funciona o circuito, tá? Beleza? Ó, esse aqui, o capacitor eletrolítico que fica depois da ponte retificadora, ele é chamado de capacitor do link DC. Capacitor do link DC. Do sinal CC estabilizado e filtrado por ele, tá? Esse capacitor aqui, nas fontes chaveadas, geralmente é o que vai ter uma das maiores tensões, tá? Tá vendo aqui, ó? Então, esse capacitor aqui na fonte chaveada tá marcando nele, gente, que ele tem que suportar uma tensão de quantos volts? 450 volts. Por que esse capacitor tem que suportar uma tensão tão alta, gente? Por que tem que ter uma tensão tão alta aqui, nesse capacitor? Porque esse capacitor aqui, muitas pessoas, inclusive, não entendem, né? Pô, professor, mas como assim, cara? Eu estou alimentando aqui a... Muitas pessoas não entendem isso. Eu estou alimentando aqui em 127 volts. E eu estou medindo a tensão no capacitor aqui, ó. E está dando 180 volts. Como é que pode? Como é que está aumentando essa tensão? Já tiveram essa dúvida? Ou eu estou alimentando aqui no conector de alimentação AC em 220 volts. AC, alternado. Estou medindo a tensão no capacitor, está dando 310 volts. Está dando 310 volts aqui, professor. Por que isso acontece, gente? Isso acontece por causa do filtro, tá? Vou fazer alguns cálculos rapidinho aqui com vocês. Ó. Então, isso acontece por quê? Por causa da tensão de pico. Os capacitores, ó, estou plotando uma calculadora aqui para vocês, tá? O capacitor, ele vai filtrar a tensão de pico. Então, quando você tem um RMS de 127 volts alternado, qual que é o pico? É vezes 1,41. 180 volts, tá vendo? Então, o capacitor, ele não filtra, não estabiliza a tensão média, ele filtra a tensão máxima, que é a tensão de pico na onda, lá em cima da onda, tá? Se você alimenta em 220 vezes 1,41, que é a raiz de 2, tá? Vai dar 310. Então, quer dizer que as tensões nesse capacitor vão variar entre 180, se você alimentar em 127 volts, ou 310 se alimentar em 220 volts, tá? Nesse caso aqui, qual que é a tensão, gente, que vai chegar nesse capacitor aqui? Qual que é a tensão que vai chegar nesse capacitor? Se está saindo aí cerca de 4,8, né, na teoria aqui, sem corrente, né? 4,8, vai vir o positivo aqui, vem no positivo do capacitor. Ó, note que esse símbolo aqui, ó, preste muita atenção. Vou botar aqui para vocês, tá? Vamos lá? Ó. Então, presta muita atenção. Na saída negativa da ponte retificadora, foi colocado esse símbolo aqui no esquema eletrônico, tá vendo aqui, ó? Ó. Se aqui está com o símbolo de negativo, esse símbolo está conectado no negativo, todo mundo que estiver conectado nesse símbolo aqui, ó, está conectado nesse mesmo negativo da ponte retificadora. Isso é muito importante, tá? Todo mundo que está conectado no positivo vai receber o positivo da ponte retificadora. Ó. Então, esse capacitor está conectado aqui, ó, o positivo na saída da ponte e o negativo nesse símbolo que está ligado no negativo da ponte. Ó. Então, é como se tivesse uma linha interligando este ponto aqui neste ponto aqui. Ó. E por que é usado o símbolo? Para poder simplificar, tá, gente? Beleza?
Ó, e aqui, o que tem ligado aqui? O negativo da ponte retificadora. E o que tem ligado aqui? O negativo da ponte retificadora. E aqui? Negativo da ponte retificadora. E aqui? Negativo da ponte retificadora. E aqui? Negativo da ponte retificadora, tá? Então, se eu medir a tensão nesse capacitor, é como se eu estivesse medindo do positivo da ponte retificadora no negativo. Então, tem que receber uns 4,8 volts aí. Vamos lá? Vamos medir na prática? Bora? Ó, então, tensão no capacitor do link DC. Com essa injeção de teste, essa tensão de teste de 5 volts. Vamos lá, gente? Ó, então, positivo aqui no positivo do capacitor, negativo no negativo. Olha lá, quanto que deu no multímetro? 4,9 volts. Perfeito? Tranquilo, gente? Top de linha, incrível e sensacional, né, galera? É bom demais quando você vai interpretando, né, as coisas, vai entendendo, vai evoluindo, vai crescendo de forma maravilhosa. É ou não é? E aí, gente, nós estamos evoluindo aqui, estamos com mais ou menos 1 hora de aula, tá? E eu quero dar alguns insights para vocês, se existirem alguns curtos-circuitos aqui na malha primária da sua alimentação de fonte chaveada, tá? O que vai acontecer, tá bom? Eu vou fazer esse teste aqui o professor Rodolfo está fazendo no ambiente controlado, com toda a segurança possível, sabendo o que eu estou fazendo. Tá bom, gente? Beleza? Mas eu não recomendo que você fique fazendo esse teste em casa para que você não tome choque elétrico, para você não venha se acidentar, não venha se machucar, pelo amor de Deus. Tudo isso aqui é para a gente te ensinar eletrônica de forma show de bola, tá bom? Presta muita atenção nesse momento aqui, ó. Presta muita atenção nesse momento. A partir de agora, eu vou induzir alguns curtos-circuitos aqui na fonte. E eu quero que você olhe com carinho o que vai acontecer aqui, ó, na corrente e na tensão. Na corrente e na tensão, tá, gente? Beleza? Quando a fonte detecta um curto-circuito, gente, ela zera a tensão, tende a diminuir ao mínimo a tensão e a corrente vai no máximo que você liberou aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó. Se aqui está 0,1 ampere, ela vai limitar 0,1. Se você colocar aqui a corrente de curto de 1 ampere, ela vai limitar a corrente de curto quando tem um curto de 1 ampere. Então, eu recomendo para você começar a testar, sempre começa com uma corrente baixinha. Não faz sentido começar com a corrente alta. A corrente alta, você vai colocar na placa eletrônica, só vai começar a aquecer os componentes eletrônicos e pode gerar ainda mais problemas se você não estiver dominando o que você está fazendo. Então, comece com corrente baixa, 0,1 ampere, tá? Presta atenção, gente. Eu vou simular aqui para vocês um curto no varistor, tá? Então, vamos supor que teve um surto de tensão e o varistor entrou em curto. Se ele entrar em curto, ele vai interligar o positivo e o negativo aqui e vai gerar esse curto na fonte. Olha o que vai acontecer na fonte, pessoal. Vamos lá? Prestem muita atenção, então. Ó, vou simular o curto com a pinça aqui, ó. Qual é a tensão que marcou lá na fonte, gente? 0 volt, tá vendo aqui, ó? E qual que é a corrente que marcou na fonte? 0,1. Então, 0 volt de tensão, 0,1 ampere. Ó. Saiu curto, automaticamente a fonte volta ao nível normal. 5 volt, 0 ampere. Vamos gerar o curto no varistor de novo? Ó. Curto no varistor. 0 volt, 0,1 ampere. A fonte entrou em modo de proteção. Então, olha que da hora, pessoal. Se você tivesse alimentado a sua fonte chaveada na malha primária, com a tensão de 5, 0,1 ampere, e já de cara zera a tensão aqui, ó. O que isso significa que tem lá na malha primária da sua fonte chaveada, gente? O que já pode ter na malha primária da fonte chaveada, gente? Curto-circuito. Então, anota aqui para mim no campo de comentários. Se ao energizar no teste a quente a sua fonte de alimentação chaveada,
na malha primária e zerar a tensão da fonte e a corrente limitar no máximo, quer dizer que você tem um curto-circuito na malha primária da sua fonte chaveada. Olha que conhecimento top, tá? Beleza? Então, toda vez que zerar a tensão da sua fonte CC e a corrente ficar no máximo, ao testar uma placa eletrônica na malha primária aqui da fonte chaveada, pode ter um curto-circuito na sua malha primária de alimentação. Isso é muito, muito importante, tá, pessoal? Teste super simples, mas com o teste aqui você já consegue, com um simples teste, analisou, opa, tem um curto, já tem um curto. E aqui nesse caso, você não precisou de usar, por exemplo, lâmpada em série, você não precisou trabalhar com níveis de tensão da rede elétrica, tá? Então, veja, você está trabalhando com uma tensão, nível de tensão seguro, nível de corrente seguro, e alimentou aqui, zerou a tensão, corrente no máximo, pode ter curto-circuito já na malha primária, tá? E aí, a segunda dica, já que o professor Rodolfo vai dar aqui para vocês. Isso aí, Tiagão, obrigado pelo carinho. Bom demais, vamos para cima. Ó. E aí, gente, o professor Rodolfo, né, para a gente ir para o caminho final desta Masterclass aqui, muito massa. Antes de eu te dar o presente, os presentes que eu prometi, certo? Eu quero te ensinar algo muito massa que vai abrir a sua mente em relação onde que pode estar o curto-circuito, tá? Quando você analisa o esquema eletrônico, toda a parte hot, ó, tá vendo aqui, ó, parte hot. Você tem na sua fonte chaveada duas partes importantes, parte hot e parte cold. Parte hot e parte cold. É ou não é? Quando a gente fala de parte hot, é toda a malha da sua fonte chaveada aqui, ó. Todo mundo que trabalha com os níveis de tensão conectados à rede elétrica. Então, você tem 127, 220 volts, tem a retificação, tem o link DC, tem o primário do chopper, tem o MOSFET chaveador, tem o CI chaveador. Todo mundo aqui está conectado com os níveis de tensão que são oriundos, que vêm da rede elétrica, ó. Que vem da rede elétrica. Então, por isso que a parte hot, porque a chance de você tomar um choque elétrico aqui, ó, é muito grande, se você não tomar cuidado, tá? Parte hot, tudo que é malha primária da sua fonte chaveada. Parte cold, tudo que é malha secundária, saída do transformador chopper, tá? O professor Rodolfo vai te dar uma dica muito importante. Porque assim, ó, podem ter dois tipos de curto-circuito na malha primária da sua fonte chaveada, tá? Então, podem ter dois tipos de curto-circuito na sua fonte chaveada. Os curtos que vão estar depois da ponte retificadora, ó. Curto-circuito depois da ponte retificadora e curto-circuito antes da ponte retificadora. Então, tudo isso daqui, conector de alimentação AC, fusível, varistor, filtro de EMI, capacitor X, capacitor Y, NTC, entrada AC da ponte retificadora. Tudo isso aqui é uma parte da análise de curto da malha primária. Quando sai no mais e no menos da ponte, daqui para frente, é uma outra parte da malha primária. E existe uma medição, olha que louco, isso é muito louco, tá? Pouca gente sabe disso, tá? Pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe disso, tá? Mas tem uma análise que você faz aqui, ó. Tem uma análise que você faz aqui na sua fonte CC que já te mostra se o curto está antes da ponte retificadora ou se está depois da ponte retificadora. Agora eu quero que você preste muita atenção no que vai marcar aqui, ó. Na sua fonte de alimentação, tá? Na tensão que vai marcar é na corrente. Então, quando deu o curto no varistor, ó, deu curto no varistor aqui, ó. Interliguei os dois terminais do varistor. Qual foi a tensão? 0. Qual foi a corrente na fonte? 0,1. De novo, ó, voltou ao normal. 0,1 ampere. Agora, eu vou dar um curto-circuito, vou gerar um curto-circuito
na saída da ponte retificadora. Não na saída direta aqui, que aqui tá meio difícil, né, de pegar. Vou pegar no capacitor aqui, ó. Então eu vou induzir um curto aqui, ó, no capacitor. Vou induzir um curto nesse capacitor aqui, ó. Vou interligar aqui o positivo e o negativo do capacitor, tá? Lembrando que eu estou fazendo isso aqui no ambiente controlado e entendendo 100% do que eu estou fazendo para te ensinar, tá? Beleza? Então, gente, eu vou dar um curto no capacitor agora. Vamos lá? Prestem atenção no que vai marcar aqui na sua fonte CC. Vamos lá, ó. Olha lá, gente. O que marcou lá na fonte CC, gente? Zerou a tensão? Ou marcou 1.7 volts? Percebeu o que aconteceu? Perceberam a diferença, gente? Se você já percebeu a diferença, anota "eu percebi" aqui no campo de comentários. Anota aí. Eu percebi no campo de comentários, se você entendeu a diferença que deu na prática, ó. Vamos lá? Ó. Olha lá, ó. Olha lá. 1.8, tá vendo? 1.7, né? Se o curto foi no varistor, quanto que deu? 0. Curto depois da ponte retificadora, quanto que deu? 1.7. Olha que sensacional, gente. Então, a gente já, só com essa aula, só com essa masterclass aqui, e você conseguindo testar suas fontes chaveadas aí no seu dia a dia, na sua bancada, você já consegue entender que quando você energiza a placa com a sua fonte CC, na malha primária da fonte chaveada, se der 0 volt e a corrente ficar no máximo, proteção contra curto, e o curto está antes da ponte retificadora. Se você energizou e deu 1.4, 1.3, 1.5, quer dizer que o curto não está antes da ponte retificadora, está depois da ponte retificadora. E aí você já consegue, então, entender o seguinte, pela análise de esquema eletrônico, tá, gente? Ó. Pô, então, vamos lá. Então, se deu 0 volt, o curto pode ser onde? Ah, pode ser que o varistor esteja em curto. Então, pode ser que o varistor esteja em curto. Deu 0, tá? O varistor esteja em curto. Pode ser que algum capacitor aqui, algum filtro esteja em curto, interligando os dois polos de alimentação. Pode ser que na própria ponte, na parte AC dela aqui, exista um curto entre o AC1 e o AC2, se der o 0 volt. Se der 1.7, não é 1.4, né, mais do que 0, não é curto nessa malha primária aqui não, ó. O curto está depois, ó. Então o curto está nesse miolo aqui, ó. O curto está nesse miolo aqui, ó. Olha só que da hora. Fechou? Tudo isso a partir de uma medição show de bola, galera, tá? Então, por exemplo, um dos defeitos que acontece na nossa fonte chaveada é o quê? É, por exemplo, o MOSFET entrar em curto. Um dos defeitos da nossa fonte chaveada é o MOSFET entrar em curto. Perfeito? O MOSFET que está controlando o nosso transformador Chopper. Entre o dreno e o source do MOSFET, ele pode entrar em curto. Porque o Chopper sobrecarregou ele, ou porque teve uma sobretensão. Enfim, ele pode entrar em curto, ele pode queimar. E aí, vamos dar uma olhadinha aqui no esquema, onde é que está conectado o nosso querido MOSFET. Vamos lá, ó. Olha lá, ó. O MOSFET, ele está conectado aqui, ó. Olha só que legal, ó. O MOSFET está conectado, o dreno dele, no primário do Chopper, e o primário do Chopper está ligado aonde, gente? Na saída da ponte retificadora. Ó. Então, o 5 volts que está aqui, ó, 5 vem. E chega aonde, gente? Ó, 5 volts vem e chega lá no primário do Chopper. Passa pelo primário, vem no dreno do MOSFET, ó.
E do source do MOSFET vem no negativo. Ó. Se esse MOSFET entra em curto, entre dreno e source, é como se a gente estivesse interligando o polo positivo no negativo. É como se existisse uma chave fechada entre o dreno e o source. Se existe uma chave fechada entre o dreno e o source, o que vai acontecer, gente? Automaticamente, se ele entra em curto, chave fechada, toda essa corrente de curto vai circular por onde? Pela ponte retificadora, que vai gerar a queda de tensão de 1.7, 1.4 que você viu, que marca lá na nossa querida fonte. Vamos lá? Vamos ver essa análise na prática? Vamos ver de forma show de bola? Ó, vamos lá. MOSFET está aqui. MOSFET está aqui, ó. Então, temos aqui, ó, gate, drain e source. Drain e source está aqui, ó. Drain e source do nosso querido MOSFET. Vamos fazer a medição prática aqui com vocês, ó. Então, a fonte está ligada, perfeito. E agora eu vou colocar um curto entre o drain e o source do MOSFET, ó. Olha lá o que aconteceu, gente. Tá vendo? Ó, 5 volts. Bonitinho. Olha lá, ó. Tem obra do lado aqui, Thiago. Obra do lado, meu querido. Obra do lado. Obra top. É isso aí, cara. Olha lá. Olha lá. 1.8, tá vendo, gente? Então, toda vez que tem um curto depois da ponte retificadora, e aí esse curto faz com que circule a corrente pela ponte, circulou a corrente pela ponte retificadora, gera queda de tensão dos diodos, e é por isso que essa queda de tensão é apresentada aqui no display da fonte para vocês, tá vendo aqui, ó? Olha lá, ó. Então, só com essa análise, você já sabe, gente, se o curto-circuito na malha primária da sua fonte chaveada está antes ou está depois da sua ponte retificadora, pelo valor de tensão que está sendo exibido na nossa fonte aqui de forma maravilhosa. Perceberam, gente? Percebeu, José Maria? Perceberam aí, galera? Escreve hashtag percebi, para eu saber que vocês entenderam. Ó. Então, gente, só com essas medições que o professor Rodolfo passou aqui para vocês, isso aqui já orienta demais, gente, os testes práticos de vocês, se vocês vão focar em localizar um curto-circuito na malha primária da sua fonte chaveada antes da ponte retificadora ou depois. Só pelo valorzinho que está sendo exibido no display da sua fonte. Perceberam? Sim ou não? Reginaldo, aula top. Ó, a galera aí, ó, percebi, bom demais. Percebi. Muito bom. Muito bom, galera. Muito bom. Então, gente, se vocês perceberam, se isso já abriu a mente de vocês, só com essa aula aqui, que a gente fez análise de esquema de placas eletrônicas, a gente fez teste a quente, né? Então, energizamos a placa eletrônica de forma show de bola. Fomos fazendo a medição, medimos ali no varistor, medimos no conector de fonte da alimentação AC, medimos na ponte indicadora entrada, saída, no capacitor líquido DC. Induzimos um curto no nosso querido varistor, induzimos um curto no capacitor do link DC, e só pelo valor que mostrou na sua fonte, você já consegue, então, abrir a sua mente de onde que você tem que buscar o defeito, tá? Porque o que traz para nós o norteador, o que abre a nossa mente, é você ler e interpretar esquema e ler e interpretar o que estão nos instrumentos de medição e nos instrumentos de energização, as ferramentas de energização. Então, a placa eletrônica, né, dentro dela tem um universo muito grande. Então, quando você puder economizar de tempo, isso vai te ajudar demais na hora de testar e localizar um defeito na placa eletrônica. Pode ter total certeza, tá? Beleza? Então, meus queridos e amados alunos, toda vez que marcar uma atenção no display da fonte, quando tem um curto-circuito depois da ponte. Marcou 0 volt, curto-circuito antes da ponte retificadora. Fechou?
Curtiram a aula, galera? Se a aula foi top, escreve aí aula top. Aí no campo de comentários para eu saber que vocês estão aprendendo, evoluindo e crescendo. E é claro, né, gente, que tudo isso aí detalhadinho tem aonde? No nosso querido curso de eletrônica fácil, tá? Então, para você que quer sair do zero, quer sair do zero no mundo da eletrônica, quer aprender sobre os componentes eletrônicos, quer aprender como usar um multímetro para testar os componentes, quer aprender sobre as leis da eletrônica e da eletricidade, para você saber quando que divide a tensão na placa, quando que divide corrente, quando que fica uma tensão num componente, quando que fica a tensão no outro componente. Para você testar também os circuitos com osciloscópio, para fazer análise gráfica dos testes dos circuitos com osciloscópio, para que você possa entender, dividir o problemão das placas eletrônicas em problemas menores, para que a eletrônica fique fácil, para que você crie base no mundo da eletrônica partindo do absoluto zero. O curso de Eletrônica Fácil vai entregar isso aí para você. E o curso de Eletrônica Fácil, ele é o treinamento ideal para realmente você que quer começar partindo do zero. Se você quer começar do zero, quer começar correto, quer começar de forma correta no mundo da eletrônica, o curso de Eletrônica Fácil ele é para você. Você não precisa saber nada de eletrônica, não precisa ter base nenhuma. Por quê? Porque o próprio curso vai te dar essa base. Então tem muita gente que pergunta assim, pô, professor Rodolfo, mas para eu fazer o seu curso, eu preciso ter base de eletrônica? Eu preciso dominar o que está acontecendo nas placas, já para poder achar um defeito, para eu evoluir? Não, a resposta é não. Você faz o curso partindo do zero. Durante o curso, você vai montando projetos que vão abrindo a sua mente. Você aprende sobre um componente, põe num projeto, aprende sobre um componente, solda na placa, aprende sobre outro componente, solda na outra placa, testa, evolui, cresce, usa fonte, usa multímetro, usa osciloscópio. E aí, durante todo o curso de Eletrônica Fácil, você vai criando base no mundo da eletrônica, vai criando base, e lá no final do curso de Eletrônica Fácil, nos módulos finais do curso de Eletrônica Fácil, você vai aprender sobre manutenção de placas eletrônicas. Então, quando você está no final do curso, você está preparado para encarar isso aqui que eu mostrei hoje na aula de hoje. Então, se você, porventura, nessa Masterclass aqui de hoje, falou, putz, professor, mas para mim é tão complicado, eu estou começando ainda, eu tenho medo. Tenho medo de trabalhar ainda, puxa vida, eu tenho insegurança. Isso é normal. É normal você olhar para a placa eletrônica e se sentir inseguro, sentir com medo. É normal, cara. Como que você vence o medo na sua vida? Você vence o medo com conhecimento. Você vence o medo com propriedade. Você vence o medo com expertise, com estudo, com dedicação e com metodologia. E onde que você aprende toda essa metodologia partindo do absoluto zero? Você aprende no curso de Eletrônica Fácil. De forma top de linha, incrível e sensacional. Tem aluno Eletrônica Fácil ao vivo aí? Se tem aluno aí ao vivo, escreve aí, sou aluno. Para eu saber se tem alunos ao vivo aí. Escreve aí, sou aluno. Só para eu saber se tem aluno Eletrônica Fácil ao vivo aí. Opa, e aí, Nilson? Como é que você tá, cara? Tudo bem? Fala pra galera aí, Nilson, se tá valendo a pena começar do zero com a gente, estudar do zero com a gente. Se você está gostando das aulas, está gostando do curso. Olha lá o Demerval. Tiagão. Fala aí, galera, se o curso vale a pena. Fala aí. Fala aí pra galera se tá valendo a pena, se vocês estão gostando, estão evoluindo, estão crescendo. Olha lá, o Nilson falou aqui, ó, pô, vale sim. Gosto muito. Bom demais, Nilson. Obrigado pelo carinho, meu querido. Vamos que vamos. Vamos para cima. Vale muito, muito top. Obrigado pelo carinho, Tiagão. Tamo junto, Thiago Copino. Vamos para cima, tá? Olha lá. Seu curso é excelente, sua didática é poderosa. Sou professor. Bom demais, Demerval. Obrigado pelo carinho, meu querido. Vamos para cima, tamo junto. Então, gente, ó, os nossos alunos da Eletrônica Fácil, nossos queridos alunos, confirmaram o que eu falei aqui para vocês. E eu quero que vocês que estão aqui assistindo essa aula possam dar também o próximo passo. Eu quero que vocês deem o próximo passo.
Eu quero que vocês cresçam e evoluam no mundo da eletrônica. Eu quero que vocês comecem não sozinho, porque sozinho é difícil. Não é, sozinho não é difícil. Eu quero que vocês cresçam no mundo da eletrônica, evoluam, aprendam, acompanhados da nossa família, do nosso curso de Eletrônica Fácil. Não só do nosso curso de Eletrônica Fácil, como também de toda a expertise, de toda a experiência, de todo o suporte que vocês vão ter dentro da nossa família Eletrônica Fácil, para que a gente possa te tornar um faixa preta de forma maravilhosa. Tá bom? Então, se faz sentido para você dar o próximo passo, entrar na nossa plataforma, olha lá o Demerval. Então, a sua metodologia é excelente, combina bem a teoria com a prática. Aprender fazendo. Tamo junto, Demerval. Vamos para cima. Tamo junto, Antônio. Obrigado pelo carinho, meu querido. Vamos para cima, tá? Então, se faz sentido você aprender do zero e nas 3 metodologias finais, de 2 de mais, Sparta e Kelvin 4 pontas, buscar os defeitos na placa eletrônica de forma geral. Já tendo base do que você está fazendo, o curso de Eletrônica Fácil faz todo sentido para você. E se você quer dar o próximo passo, eu quero te dar um presente nesse momento. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês aí. Quem quer um grande presente? Essa é a pergunta do professor Rodolfo aí. Quem quer um grande presente? Anota aí. Eu quero aqui no campo de comentários para eu saber quem quer um grande presente. Para que eu possa te presentear e você possa dar o próximo passo rumo à faixa preta no mundo da eletrônica. Anota aí. O Wilson falou aqui, ó. Eu gostaria, professor. Opa, Wilson, vamos que vamos, meu querido. Bom demais, Luiz. Reginaldo, eu quero. Se tiver pelo menos uns 20, ó. Se tiver uns 20, eu quero, eu vou dar o presente. Se não tiver 20, eu não vou dar. Então mete eu quero aí no nosso querido chat. Vamos lá. Para eu poder dar o presente. Senão, não vou dar, né? Senão, pelo amor de Deus. Vamos lá. Tiagão, bom demais. Vamos para cima, tá? Meus queridos, é o seguinte, tá? Então, para todo mundo que colocou aí, ó, Mikael, eu quero. Então, para todo mundo que colocou eu quero, vou fazer o seguinte, tá? Eu vou dar 2 presentes para vocês. 2. Ah, e se você já é aluno, Eletrônica Fácil, você também pode ganhar um presentão. Só que daí você vai ter que chamar a gente no WhatsApp da escola. Chama a gente no WhatsApp da escola que a gente vai dar um presentão para você ter a formação completa Eletrônica Fácil, tá bom? Fechou? Então vocês podem ganhar um presentão, tá? Mas daí tem que chamar no WhatsApp para eu contar para vocês, para a galera contar para vocês o presente que vocês vão ganhar. Sou aluno começando, curso muito bom, gosto muito da didática. Tamo junto, Luiz Otávio. Vamos para cima, obrigado pelo carinho. Tamo junto, tá? Bom demais, Reginaldo. Bom, vamos lá, gente. A nossa escola Eletrônica Fácil. Abraço, Carlos. Vamos dar um presentão para vocês. Vamos lá. Gente, a nossa escola Eletrônica Fácil tem 4 treinamentos, tá? Então, a formação completa, faixa preta, ela envolve o curso de Eletrônica Fácil, que você sai do zero, como aos primeiros separo de placa, com curso de Eletrônica Fácil, curso de Eletrônica Digital e Arduino para iniciantes, onde você aprende como funciona o cérebro eletrônico digital das placas, como funcionam os circuitos integrados das placas, para que eles possam fazer a gestão da placa de forma show de bola. E também aprende a programar o Arduino para fazer seus projetos. Curso de soldagem e dessoldagem eletrônica PTH. Isso é inevitável. Você vai arrumar uma placa, o que você tem que fazer? Tem que soldar e dessoldar, não tem? Só que imagine se achar o defeito, achou que o MOSFET está em curto.
achou que o regulador está em curto, achou que o diodo está em curto. Na hora de você tirar ele da placa e soldar outro, você estraga a placa. Levanta a trilha da placa, levanta a ilha de solda. Gera um problema generalizado ali que, ao invés de te ajudar, arrepiou mais problema ainda do que você já tinha. Então, você não pode cair nessa cilada de não valorizar a soldagem de soldagem eletrônica. Soldagem de soldagem é muito importante, tá? Beleza? Então, esse curso aqui ele é crucial, com 12 horas de mão na massa para você aprender a soldar e dessoldar bem pra caramba também, tá? E como retirar e restaurar resina de silicones em placas eletrônicas de máquina de lavar, lava e seca. Então, você tira a resina, faz a manutenção, coloca uma resina novinha e fura, tá? Tudo isso aqui forma o combo 4 em 1, tá? Beleza? Vamos dar o presente por partes, tá bom? Ó. Então, eu vou te dar aqui o presente 1. Beleza? Ó. Melhor do mundo, tamo junto. Vamos para cima. Gente, presente 1, tá? Ó, eu vou te dar um cupom de desconto especial chamado Live 100. Com o cupom de desconto Live 100, gente, com o cupom de desconto Live 100, você vai ganhar R$100 de desconto para fazer o curso de Eletrônica Fácil. Você vai ganhar R$100 de desconto para fazer o curso de Eletrônica Fácil, tá? Professor, onde que eu acho o link para eu me inscrever? Onde que eu acho esse link? Para eu poder clicar e poder fazer a minha matrícula. Está aqui na descrição do vídeo. Ou está aparecendo algum botão aqui para vocês. Aparecendo algum botão aqui para vocês. Ou no chat, ou comentário fixado, está aparecendo de algum jeito, tá? O primeiro presente é um cupom de desconto de R$100 para você fazer o curso de Eletrônica Fácil. Para que isso aqui possa te incentivar a não procrastinar, deixar para depois. Não, começar agora a aprender eletrônica do zero rumo à faixa preta, tá? Como é que você vai usar o cupom? Você vai clicar no botão, no link que está aparecendo aqui em algum lugar. Você vai vir aqui, ó, curso de Eletrônica Fácil, quero mais informações. Inscrição no curso de Eletrônica Fácil. Aqui tem tudo sobre o curso, tá, gente? Depoimentos dos nossos alunos, tá tudo. Para se inscrever e ganhar o descontão, você vai clicar aqui, ó, quero ser um faixa preta. Vai digitar o seu nome, o seu e-mail, o seu telefone e vai clicar em enviar. Quando você digitar o seu nome, o seu e-mail e o seu telefone e clicar em enviar, já vai para o checkout de inscrição. E aí você vai digitar as suas informações de pagamento, tá? E aí, para fazer o curso de Eletrônica Fácil com R$100 de desconto, você vai digitar aqui no campo cupom de desconto Live 100. Então, digitou Live 100, enviar. Você acaba de ganhar R$100 de desconto para você fazer a sua inscrição no curso de Eletrônica Fácil e aprender eletrônica do zero rumo à faixa preta. Fechou? E ainda você... Então, o curso ele sai de R$ 796 por R$ 696, tá? E você ainda pode parcelar em até 12 vezes de R$ 69 no cartão de crédito, tá bom? Esse é o presente número 1. Presente número 1. Beleza? Presente número 2. O presente número 2 é melhor ainda. O presente número 2 é melhor ainda, tá? Beleza? O presente número 2 não é R$100 de desconto. Presente 2 são R$500 de desconto. Isso aqui eu só compartilho na live, tá, pessoal? Eu só compartilho para quem está assistindo, para quem está comprometido, para quem chega até o final. A gente não sai dando esses cupons do torto e direito, não. A gente dá esses cupons para quem está comprometido em buscar a faixa preta a partir do zero. O presente 2, pessoal, são R$500 de desconto. Então, ó, R$500 de desconto no combo faixa preta. Esse link eu vou mandar agora para vocês, tá? Se vocês quiserem o link só do curso de Eletrônica Fácil, tá aqui na descrição do vídeo. Tá aqui na descrição do vídeo ou comentário fixado, tá? Beleza? Tem um comentário fixado que você clicando aqui, ó. Esse aqui, ó. Então, aqui você consegue os seus R$100 de desconto, tá? Curso de Eletrônica Fácil. Eu vou mandar o link para vocês agora do combo faixa preta com os R$500 de desconto, tá? Beleza? Que você clicando nele,
já que você quer buscar a faixa preta mesmo, é a melhor oportunidade e a melhor condição de você se inscrever ganhando um ultra mega desconto. E ganhando esse ultra mega desconto, você fazer não um curso só Eletrônica Fácil, como já faz todos. Olha aí, ó. Então eu tô mandando esse link aqui para vocês. É só clicar aqui, ó. Quando você clicar nesse link que está no chat, isso você só vai conseguir esse link aqui no chat mesmo, tá? Deixa eu abrir aqui o link para vocês, ó. E aí você vai ganhar os R$500 de desconto, tá? Para fazer o combo faixa preta. Olha lá. E aí o combo faixa preta ele sai de 1.776 com R$500 de desconto por 1.276. Então ele sai de 1.776 por apenas 1.276. Você praticamente ganha. O curso de eletrônica fácil custa 796. O de digital e Arduino custa R$600. Você ganha quase o curso de digital e Arduino. Com esse desconto que a gente está dando aí. Você faz todos os cursos. Todos têm acesso vitalício. E cada um deles tem suporte de 1 ano diretamente na plataforma do nosso curso, tá? Beleza? Então, clicando nesse link especial que eu coloquei aqui no chat para vocês, vocês ganham R$500 de desconto. E é claro que você pode parcelar em até 12 vezes, tá, gente? Beleza? Então, você pode parcelar em até 12 vezes de 126 aí no caso, tá bom? Fechou? Você pode fazer no crédito à vista, pode fazer no Pix também, tá bom? E aí, o que fizer mais sentido para você, manda bala. Quer usar o cupom LIVE100 para fazer o curso de eletrônica fácil? O link está aqui na descrição do vídeo. Vou até mandar aqui para vocês também para facilitar. Deixa eu mandar aqui, ó. Vamos lá, ó. Professor, quero fazer só o curso de eletrônica fácil, ó. Se você quer fazer só o curso de eletrônica fácil, é nesse link daí aqui, ó. Tô mandando aqui no chat aqui para vocês. Também tá na descrição do vídeo, comentário fixado, tá? Um botão tá aparecendo aqui. É só clicar e fazer a inscrição, tá? Usando o cupom show de bola. Fechou, galera? Beleza? Então, cupom LIVE100, curso de eletrônica fácil com R$100 de desconto. Cupom de R$500 para o combo faixa preta. Link tá na descrição do vídeo, comentário aqui. Espero que vocês tenham gostado demais dessa aula. Valeu a pena, pessoal? Valeu a pena? Curtiram? Foi top demais? Foi muito bom? Agregou valor? Espero que sim. Cravem o dedo no like, se inscrevam no canal se são novos por aqui. E também aproveitem, tá? Ó, tem várias pessoas aqui ao vivaço. Rodolfão, Nilson, tá? Pessoal, vocês podem apoiar o nosso canal também. Isso é muito importante, tá? Ó. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Vocês podem ser membros da Eletrônica Fácil, podem apoiar o nosso trabalho, feito com muito amor e carinho. Ó. Então, se fizer sentido, pô, professor, ainda não está no momento de fazer o curso, ainda não tenho dinheiro, tá difícil ainda para mim, calma, tudo acontece no tempo certo de Deus. Mas se você quer apoiar o trabalho do Eletrônica Fácil, se você curte as nossas aulas, quer incentivar com muito amor e carinho o trabalho que a gente faz, clica no botão aqui, ó, seja membro. Ó. Clicando no botão seja membro, você pode ser membro faixa branca ou faixa azul, e por um valor bem baixinho, tá? Então, clicou no botão aqui, ó, seja membro. Tá aqui embaixo, né, o botão seja membro. Você pode clicar no botão seja membro faixa branca ou faixa azul. E pode apoiar pra caramba o trabalho do Eletrônica Fácil, que a gente faz com muito amor e carinho para tornar vocês faixa preta no mundo eletrônico. O botão seja membro também tá aqui embaixo. Se fizer sentido para vocês, ajudar ainda mais o nosso trabalho, para a gente ensinar vocês a buscar faixa preta com o nosso conhecimento faixa preta, tá bom? E por hoje é isso, gente. Vejo vocês, então, na nossa próxima live. Tamo junto. Deus abençoe vocês por tudo. Lembra sempre que é na intensidade que mora o rompimento da sua limitação. Então, se você tem uma limitação, tem uma dificuldade, quer vencer ela, é na intensidade que você vai vencer. Lembra também que sonhos determinam o que você quer, mas são as suas ações que determinam onde você vai chegar. Então, pô, você sonha ser faixa preta, sonha em aprender, evoluir e crescer. Então, precisa de ação. Precisa tomar ação agora.
Bora entrar para nossa família, vamos aprender junto, vamos evoluir junto. Os links estão tudo aqui, ó. E sozinho, você vai rápido, mas você cansa, mas só acompanhado que você chega mais longe. E sempre seremos muito mais fortes. Eu que sou grato por tudo, viu, Demerval? Obrigado pelo carinho, tá? Power Phone Repair, tamo junto. Com uma faixa preta, né, galera? Tamo junto, galera. Obrigado por tudo. Vejo vocês na próxima Masterclass. Vejo vocês também dentro da plataforma do curso, para te ensinar ainda mais eletrônica lá de forma show de bola. Valeu, fiquem com Deus. Até a próxima Masterclass. E é claro, vamos para onde, gente? Vamos para cima. Tchau, tchau.